Ao Júlio pessoalmente pela qualidade do evento e pela clareza e que foi esse grande evento que foi feito aqui no Rio de Janeiro. Será que o Manuel está aí? O Manuel está ocupado com muitas coisas, né? Fazendo. Então, eu queria chamar Dr. Carlos Zé de Brito para falar sobre 25 anos de serviço público, doação, aprendizado e realização. Marcelo. E doação, serviço público, foram 34 anos que eu chefei o serviço de cirurgia vascular do Hospital da Lagoa. E que, para vocês entendam, talvez aqui só um médico seja capaz de contar a história que eu vou contar para vocês poderem entender a importância dos serviços que apareceram na Previdência Social no meu tempo, naquela época. Hoje já é uma coisa também completamente diferente. Então, aqui? Tá. Então, naquela época, a distância entre o mestre e os discípulos era uma distância imensa. Aqui vocês podem ver, embora seja uma figura antiga, mas era exatamente isso quando eu comecei a fazer cirurgia. Era uma enfermaria de 30 leitos, o mestre ia na frente, você ia tentando ver alguma coisa, se você perguntasse alguma coisa, ele sempre considerava uma pergunta impertinente e respondia de uma forma mais impertinente ainda, te humilhando. Então era muito difícil o aprendizado da cirurgia. Talvez fisicamente isso não fosse assim quando eu comecei, mas no sentido real era isso. Quer dizer, existiam os eleitos que estavam perto da mesa de operação e os outros que ficavam a uma distância enorme e que nem se atreviam a perguntar nada para o cirurgião, porque naturalmente a resposta não seria de forma nenhuma agradável. Então essa transmissão do conhecimento, na realidade, era feito para os eleitos, né? E haviam verdadeiras linhagens com herdeiros, sucessores que eram preparados, por vezes até linhagens familiares, né? Bom, as atitudes eram aristocráticas, havia um cerceamento do conhecimento, né? A distância e a personalidade dos cirurgiões eram completamente diferentes do que vocês conhecem hoje, né? Então eu costumo me lembrar de um artigo que eu li de um indivíduo que tinha sido juiz, tinha se aposentado e virou psicanalista, que publicou no Globo. E ele disse que os juízes se dividiam em dois grupos, os que achavam que eram deuses e os que não tinham dúvida. Assim eram os cirurgiões da época. Até corria uma piada na época, que era a diferença entre o cirurgião e Deus, né? É que Deus sabia que não era cirurgião. Essa era a diferença. Então, haviam verdadeiros feudos, né, que estavam instalados nas cátedras das faculdades, nas enfermarias de Santa Casa. Eram esses feudos que ensinavam, na realidade, aos eleitos, né? Então havia uma falta de ensino organizado, pouca vontade de repassar conhecimento. Eu mesmo tinha, na enfermaria que eu trabalhava, eu tinha um dos chefes, quando a gente ia ajudar uma vesícula, né, que naquela época era uma cirurgia grande, 1952, 53, né? Então, a ligadura do cisco, da cística, a artéria, era uma coisa importante. Então, na hora que ele ia ligar a cística, né, e nós fazíamos assim, o que estava do lado esquerdo para ver, e ele fazia com o ombro assim. À medida que nós íamos subindo, ele não deixava ver a ligadura da cística. Então, isso era a maneira de se aprender cirurgia na época, né? E havia uma coisa que também dificultava muito, que era... o que eu digo, você não podia fazer comentário. Aqui vocês veem como era na época, isso naturalmente é uma charge, mas era exatamente isso. Você não podia perguntar nada, você podia ver a cena mais ridícula, você podia ver o cirurgião fazendo a maior bobagem durante a operação, mas você não podia comentar nada, você não podia falar nada, você tinha que ficar absolutamente mudo. Assim era a cirurgia da época, né? O outro problema era que a anestesia estava começando. Quando eu comecei a fazer cirurgia, a especialidade de anestesia estava começando. Então, não tem nada contra os anestesistas, mas na época era como se fosse um castigo, né? Quer dizer, o último que entrava para a enfermaria era o que dava anestesia para os outros operarem, né?
Ou então nós fazíamos uma hack e nós mesmos íamos operar o doente. Não tinha, naquela época, estava começando a aparecer esse aparelho de anestesia que ainda não existiam até a época. Isso aqui, naturalmente, é uma charge da época que hoje seria politicamente incorreta, né? Quer dizer, naturalmente que a anestesia não estava nesse ponto quando eu comecei, mas não era muito diferente disso, não. Ela começou com gás hilariante, né? Aí está como eles faziam com as esposas rabugentas na época, né? Para tornar elas alegres. Naturalmente, hoje seria o contrário, seriam as esposas fazendo com os maridos, né? E aí isso seria politicamente correto, né? E o que ocorreu, então, aí eu contei essa história toda para vocês entenderem a importância dos hospitais que apareceram na época. Então, o que houve foi a democratização da cirurgia. Quer dizer, então, apareceram hospitais novos, que foram principalmente os hospitais da Previdência, com serviços magníficos, eram hospitais muito bem aparelhados. Sem exagerar, você estaria aqui no Rio de Janeiro muito mais bem assistido, internado no Hospital da Lagoa, do que em qualquer casa de saúde particular ou hospital particular do Rio de Janeiro. Então eram serviços muito bem aparelhados e o sistema de plano de saúde não eram como hoje, era uma coisa diferente, né? A remuneração dos funcionários públicos era um pouco melhor, então permitia que o cirurgião se dedicasse mais ao serviço, né? Então, com o serviço todo equipado em mãos, muitos sonharam, e nós fomos um deles, sonhamos em fazer grupos reconhecidos pela qualidade técnica e de ensino, né? Então, vou aqui usar pulou um slide, né? Não sei o que lá. Mas uma frase que saiu publicada numa revista americana, que eu vou citar em português, que meu próprio filho escreveu há uns meses atrás, dizendo que você pensar grande ou pensar pequeno consome a mesma energia, né? Então nós pensamos grande e resolvemos fazer um serviço que eu acho que nós tivemos algum sucesso. Para vocês terem ideia, a primeira residência médica no Brasil começou no Hospital da Previdência, que foi o Hospital do Servidor do Estado. Então você vê a importância dos hospitais da Previdência na época. E a mudança radical na atitude dos mestres, né? Quer dizer, aqui nós temos o nosso líder máximo, né? No Brasil, ele dá aula de liderança em todas as grandes empresas, o Bernardinho, que tornou o nosso time campeão olímpico, campeão mundial, né? E é o mestre tentando passar tudo o que pode para os clientes, ao contrário, para os alunos, ao contrário do que era antigamente, né? Quer dizer, então os mestres naquela época passaram a querer que os discípulos fossem melhores do que ele, como o Bernardinho aqui está demonstrando. E aqui eu não consigo fazer esse faces, né? Quer dizer, esse faces talvez pareça de ira, de raiva, ou de revolta, mas não é. É a gana que ele tinha torcendo para que seus discípulos dessem tudo o que fosse possível, fossem os melhores do mundo. E se eu não tenho esse faces, eu garanto que o meu espírito era o mesmo. Eu torcia e torço para que aqueles que passaram por mim estejam todos em situação magnífica, e estão todos muito bem posicionados hoje em dia. Essa atitude, pelo menos a minha, né? Então, isso foi um prazer que, naturalmente, não foi sem sacrifício, né? Tivemos dificuldades, né? Mas a satisfação é grande em poder ver hoje os nossos ex-discípulos ocupando posições muito importantes. Bom, parte do aprendizado, desculpe, abrimos mãos de um certo ganho, é verdade, material. Mas se dinheiro fosse tudo, nenhum de nós teria filhos, né? Porque o que, do ponto de vista puramente econômico, é um enorme prejuízo ter filho, né? Mas todos nós temos, né? E que lindo prejuízo para você poder constituir uma família, né? Então eu tive um certo prejuízo, mas acho que foi bem empregado. E assim, de certa forma, é assim que nós olhamos os nossos discípulos, né? Como se fossem
uma família, são os nossos filhos na profissão, e que já nos deram muitos netos, ainda nos deram essa alegria. Então, se eu pudesse, é claro que isso que eu estou falando é de uma época, né? Hoje já seria uma coisa um pouco diferente, né? Mas nada do que eu fiz na vida com relação à medicina, na realidade, eu não me arrependo de nada. Eu repetiria tudo o que eu fiz da mesma forma, apenas tentando fazer de uma forma melhor do que eu fiz. Muito obrigado a todos.